Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Estamos aqui com os nossos integrantes de sempre. Fala, André, tudo bom? Olá, pessoal. Bia Martins, fala, Bia. Oi, gente. E com um convidado, pela primeira vez aqui no Conversas, Roberto Dutra, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Fala, Roberto. Olá, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Roberto, a gente agradece pela sua participação. O Roberto colabora com o Ateliê de Humanidades e com o grupo também Metamorfose e Sociologia em outras ocasiões. É uma grande adição aí ao nosso Conversa de Ateliê, com certeza. E autor do livro Teoria Sistêmica da Desigualdade. Com certeza, autor do Teoria Sistêmica da Desigualdade, disponível no site do Ateliê de Humanidades e onde mais você encontra os seus livros. Bom, vamos começar então o nosso episódio com o nosso primeiro bloco, o nosso tema geral, otimismo ou pessimismo? Eis a questão. Pensando sobre esse tema, eu logo me veio à mente uma frase já conhecida de um escritor francês, do Romain Rolland, que foi retomada pelo Gramsci, que para mim foi conhecida pelo Gramsci, depois que eu soube que era de outra pessoa, que ele vai falar que devemos ser pessimistas pela inteligência e otimistas pela vontade. Essa frase, ela evoca, eu acho que um pouco do tom do que a gente quer conversar hoje, né? Existe uma conexão no imaginário, também na história, entre pessimismo e intelectualidade. Não só intelectualidade, mas eu diria um tipo bem particular de atividade intelectual que se chama de crítica, né? Essa imagem é uma imagem conhecida por todos nós, a imagem daquele intelectual, da pessoa intelectual que é capaz de enxergar o mundo como ele realmente é, de ver a realidade para além das ilusões, né? Ver a dura verdade, as mentiras ocultas e assim entender de maneira particularmente aguçada as tragédias da humanidade, né? Além dos círculos acadêmicos e dos círculos intelectuais, onde essa imagem é bastante popular em dois sentidos, né? Não só popular no sentido de comum, mas popular também porque goza de uma certa legitimidade, de um certo prestígio, a gente encontra esse mesmo arquétipo também, né? Há uma associação muito comum entre a inteligência e o cinismo, ou entre a inteligência e um tipo de atitude pessimista em relação à realidade, de modo que uma atitude intelectual seria aquela atitude em que nada é bom demais que não possa ser desmascarado ou desacreditado. E do outro lado, né, como essa frase mesmo coloca, se o pessimismo é da inteligência, o otimismo é da ordem da vontade. O otimismo seria da ordem da esperança, daquilo que a gente deseja, que a gente quer, que a gente imagina, né? Ele não tem, então, nada a ver com a realidade, ele tem a ver com o que a gente quer para a realidade. O contraste, ele parece, né, forçar uma comparação, né? Que na medida em que o pessimista ele digamos assim, mais sábio, o otimista é um tolo, né? Ou, no mínimo, um ingênuo. Mas essa é uma imagem, eu diria, demasiado simples. Eu acho que essa questão que a gente está colocando aqui é uma questão que vai um pouco além de uma disposição intelectual, mas é também uma questão de uma disposição afetiva. Como é que a gente encara o mundo? Como é que a gente deve encarar o nosso momento? Como é que a gente deve encarar a nossa existência enquanto espécie nesse planeta, no sentido mais amplo? Isso me lembra também uma outra frase, né, do Suassuna. Tem uma riqueza muito grande de frases sobre otimismo e pessimismo, né? Então eu só escolhi essas duas para começar a nossa conversa e depois a gente vai. Mas tem uma do Suassuna que é muito boa, que ele fala, né, numa entrevista, que ele considera os otimistas ingênuos e os pessimistas amargos. Então ele se considera um realista esperançoso. Bom, vou botar essa frase e a gente começa a conversa a partir daqui e vamos pensar sobre otimismo ou pessimismo. Eis a questão. Bom, eu vou começar porque eu tinha exatamente pensado nessa frase do Gramsci, né, que eu acho que ela é muito conhecida, então eu estava crente que eu ia trazer uma coisa assim, não digo original, mas pelo menos ia ser a minha contribuição, né? Mas não, ela é muito conhecida, né? Eu conhecia como sendo dele, não sabia que, na verdade, havia um autor francês, né? Que eu conhecia como pessimismo da razão, né? E o otimismo da vontade. E isso estava ligado também ao pensamento marxista, né? Esse pensamento do Gramsci, né?
E eu acho que traz assim uma iluminação para a gente, porque, assim, como o Lucas colocou, né? Hoje em dia, na crise que a gente vive, né, é preciso ter o pessimismo da razão, porque é preciso buscar, né, um conhecimento da realidade, né, com a crítica à realidade, para poder exatamente saber quais são os desafios que precisam ser enfrentados. Mas para enfrentá-los, né, é preciso haver o otimismo da vontade. E a gente corre muito risco mesmo, né, como também o Lucas colocou, a questão do pessimismo ser a pessoa pessimista ser amarga, né? Que aí você entra num ceticismo, né, do que nada vale a pena, nada vai dar certo, nada na política funciona, ninguém é confiável, não há nada que possamos fazer, somos impotentes, né? O mundo vai de mal a pior e não há nada que possa ser feito. Então, eu vejo como muito importante essa segunda parte, né, da frase, né, o otimismo da vontade, quer dizer, ter essa esperança, mas não uma esperança boba, né, ingênua, mas uma esperança que possa se calcar, né, nesse pessimismo da razão, nesses dados racionais, né, buscar uma forma concreta, racional de enfrentar esses desafios, né? Quando eu falo tudo isso, eu penso muito, né, especialmente na crise climática que a gente vive, embora nós vivamos, né, estamos inseridos aí numa crise bastante ampla aí, com vários aspectos, né? Mas ao mesmo tempo que a gente se depara com dados, né, de como está sendo o aquecimento global, de como isso está influenciando assim de forma irreversível, né, o ritmo da natureza, e que vamos ter mais calor, mais chuvas, que isso vai afetar colheitas e vai afetar cidades e a própria condição de vida, né, em muitas das cidades hoje em dia no mundo que vai haver uma imigração forçada por conta dessa crise climática. Mas também assim é preciso então ter essa visão, né, de um outro lado da possibilidade de como enfrentar isso, porque existem maneiras, né, de enfrentar isso. Existe pesquisa científica de como se pode, por um lado, sim, existe pesquisa científica de como podemos enfrentar esse problema nas cidades, a questão, por exemplo, das cidades esponja, etc. e tal. Mas se não tivermos, né, esse pessimismo da razão, vamos deixar de ter o panorama mais complexo do que está causando isso, para poder efetivamente buscar, vamos dizer assim, saídas, alternativas, caminhos que possam, de fato, ser minimamente capaz de enfrentar tudo isso que a gente está vivendo, né? Toda essa crise. E aí, falando de mais uma frase, eu me lembrei da frase do Saramago, que eu até ouvi um áudio dele, né, falando assim: se houvessem mais pessimistas no mundo, o mundo seria muito melhor, né? Eu não me lembro direito da frase, mas alguma coisa assim, que o pessimista, na verdade, ele contribui mais para que o mundo seja melhor do que o otimista, né? Bem, eu queria acrescentar, talvez, variando um pouco a direção, uma outra frase que o Roberto Mangabeira Unger sempre cita como uma piada muito interessante, mas que, na verdade, é do Robert Oppenheimer, que é a seguinte frase: o otimista é aquele que imagina que nós vivemos no melhor mundo possível, e o pessimista é aquele que diz, você tem razão, né? Ou seja, eu acho que essa frase, de certo modo, ela ataca, no bom sentido, essa dicotomia entre a inteligência do pessimista e o desejo tolo ou ingênuo do otimista, sugerindo que talvez a própria dicotomia pessimismo e otimismo seja equivocada sobre a questão fundamental, que é a imaginação do futuro, né? Ou seja, ambos, no fundo, esse é o conteúdo a ser desdobrado dessa frase, a meu ver, e é o que o Mangabeira Unger certamente explora. Ambos, pessimistas e otimistas, eles compartilham de uma dose excessiva, eu diria pouco inteligente e equivocada também em termos de desejo, que é uma ideia de um fatalismo, né? Ou seja, eu acho que o otimismo e o otimista e o pessimista, de certo modo, eles aceitam, ao aceitarem a dicotomia entre uma razão
pessimista e uma vontade otimista, imagina-se que o mundo não pode ser muito diferente do que ele é, né? Então, talvez o caminho seja o do Suassuna, de um realismo esperançoso. Um realismo esperançoso seria, talvez, um realismo que consiga apreender a contingência da própria realidade, que consiga afirmar a abertura do futuro, que consiga afirmar, nos momentos de maior fatalismo, que o novo pode existir, que o novo sempre existiu, que o novo pode surgir em todas as dimensões da vida individual, social, política e até mesmo natural, né? Então, talvez um caminho produtivo seja tentar conciliar razão e desejo, né? Inteligência e vontade, né? Para que a imaginação, né, de um mundo melhor não fique destituída nem de vontade, nem de inteligência, né? O ponto é a contingência do real. Ou seja, que o novo é possível. A sociedade, tal como nós vivemos, a sociedade tal como a gente a encontra na nossa frente, ela produz muito mais variações históricas do que parece, e inclusive variações do humor, né? Parece que a gente vive numa época muito pessimista, talvez isso não seja tão verdade, isso varia muito de região para região, no mundo, de classe, de posição social, e ao longo da história certamente varia muito. Não é a primeira época pessimista da história da humanidade, e nem a ideia de imaginar um futuro melhor está cancelada do nosso horizonte. Já tem muitos elementos aí à mesa. Eu acho que um deles, dessa visão de um realismo esperançoso, eu acho que junta as duas posições da Bia e do Roberto, e eu concordo. Eu acho que eu vou um pouco por aí mesmo. O que me faz lembrar, em primeiro lugar, essa questão de otimismo e pessimismo, seria uma certa atualização, se a gente for pensar em termos de política e não de ética, uma atualização do que compreenderíamos como o realismo político. Às vezes, a concepção de realismo político ela é vista de forma degradada, como se a questão fosse apenas as relações de poder cinicamente estabelecidas, né? Tem um pouco a ver com a tradição de interpretação do realismo político estabelecida dentro do contexto alemão, muito vinculada à razão de Estado. Então, os Estados são cinicamente vinculados apenas a seus interesses. Só que o realismo político ele tem uma origem mais profunda e poderia ser associada a uma visão até mesmo que remeteria a Agostinho, né? Santo Agostinho, em que o ponto do realismo político não é o de dizer que cada um segue seus próprios interesses e logo o que está em jogo é sempre dominação, mas essa visão de que o bem é frágil, digamos, o bem, a justiça, os valores, eles são frágeis, eles estão garantidos. Então você tem que ter uma racionalidade, né, uma certa visão tática, estratégica, uma certa orientação sempre atenta para que permita que, de alguma forma, você vá encaminhando em direção ao bem. Então, bem não é alguma coisa dada apocaliticamente como determinado na história, que muitas vezes se estabelece nas doutrinas revolucionárias, né? E nem também é alguma coisa que só existe no plano pós-morte. Você pode compreender esses valores dentro de uma ótica em que a política, quando ela se faz como um realismo, ela se faz a partir de uma orientação, de uma racionalidade substantiva, para falar na linguagem do Max Weber, né? Então, a orientação instrumental, tática, estratégica, o cálculo, vai em função de valores que você sabe que não são garantidos, né? Isso é uma forma de você driblar a alternativa entre otimismo e pessimismo, e que, de alguma forma, vai no sentido que vocês falaram, né? Tanto a situação do Gramsci, quanto também a do Mangabeira. Mas eu acho que, só acrescentando alguma coisa a mais, na verdade, concordando, só fazendo adendo mesmo, isso daí, essa posição, digamos, de um realismo esperançoso, ela, para se afirmar, ela tem que ter uma visão de história menos determinista, né? Como disse o Roberto, mais aberta ao acontecimento. Isso implica duas coisas.
por incrível que pareça. Uma delas é ter uma certa sensibilidade de uma boa tradição conservadora. Qual é ela, boa tradição conservadora? Não dessa estupidez que tem hoje em dia, mas é do falibilismo. Você ter, que é aquilo que está no mundo anglo-saxônico, se for pensar os escoceses, os ingleses, uma certa concepção falibilista da nossa racionalidade e nossa compreensão de mundo e da capacidade de transformar. A gente veio aqui, existe um mundo antes, e a gente vai fora daqui, existe um mundo depois. Nós somos muito frágeis e no sentido tanto cognitivo quanto politicamente. Então, um certo cuidado, um certo zelo com o que existe e é legado é uma boa consciência conservadora. Né? Porque, às vezes, a ideia, que é o que no caso, o conservadorismo, sobretudo inglês, né, que é um bom conservadorismo ilustrado, não essa estupidez que a gente vê no Brasil, esse conservadorismo, generalizei demais, né? Mas a predominância estúpida que existe no conservadorismo político brasileiro, né? Esse tipo de conservadorismo, ele se fazia nessa ideia de, às vezes, as concepções de transformação de tudo, elas são uma simbiose, em curto-circuito, entre o pior determinismo possível e o maior otimismo possível. O pior determinismo este mundo não serve para nada, não presta, tudo dominação, não tem jeito. E qual é o melhor otimismo? Podemos zerar tudo e começar tudo de novo. Né? Isso é uma armadilha que paralisa raciocínio, paralisa a compreensão de tempo histórico, paralisa uma observação atenta sobre o que acontece na realidade. Né? Então, se livrar desse tipo de compreensão de tempo histórico permite que a gente saia dessa simbiose que é muito comum no meio intelectual, sobretudo aqueles que se entendem como progressistas, uma simbiose trágica, né, entre um determinismo na explicação e um otimismo tolo de achar que tudo vai mudar. Né? E uma certa sensibilidade conservadora de que a história humana ela não é apreensível totalmente, ela está aí, vai continuar aí, e as pessoas vão e vêm, e o mundo vai continuar existindo, a não ser que um desastre ecológico o mundo humano se acabe, mas o mundo vai continuar existindo apesar dos seres humanos, né? Muita coisa que a gente acha que o tempo todo é novidade, na verdade, são coisas sempre eternas. Então, os problemas que muitas vezes a gente pensa como problemas do nosso tempo, muitas vezes de respeito à natureza humana, de respeito à história humana, então uma certa sensibilidade para o que dura, para o que é permanente, é interessante também. Né? Às vezes a gente acha que tudo está nessa visão de curto prazo. Todos os problemas surgiram ontem. Né? Todos os problemas da nossa sociedade desde os últimos 150 anos. É uma falta de visão histórica, uma falta de sensibilidade em relação à própria natureza humana, aos próprios problemas humanos que perpassam as diversas sociedades dos tempos históricos. E essa mesma consciência ela se faz também na perspectiva de sim, vamos mudar, mas numa sensibilidade mais transformista. O Gramsci foi inteligente de pensar numa chave transformista, né? Ele está falando, vamos no transformismo, essa ideia de você ruptura não dá. E esse tipo de sensibilidade que existe em pouquíssimos marxistas, o Gramsci tem vários problemas, mas ele trouxe isso arejando o marxismo nessa perspectiva, e também umas diversas outras perspectivas históricas são importantes de romper com esse tipo de simbiose trágica. E falando sobre o trágico, eu acho que otimismo e pessimismo, quando vocês falaram da citação do nosso filósofo nordestino, a gente, às vezes, uma dimensão do trágico, ela combina bem com o cômico. Né? Muitas vezes, o pensamento crítico se associa a uma visão, às vezes, mais dramática da sociedade. Existe um grande drama que deve ser reconciliado dramaticamente, né? Uma virada na intriga, que em algum momento a história vai se transformar. A concepção dramática é muito presente. E, às vezes, uma consciência do trágico dá espaço para a esperança. Ou, pelo menos, com uma leveza para lidar com as coisas como elas são. Né? A consciência trágica não está associada ao desespero, propriamente. Pode estar associada a assumir, né, a insustentável leveza do ser que permite que você lide com as coisas naquilo que elas são e transforme nas suas possibilidades. Né? Essa consciência trágica que traz a leveza
muitas vezes vai para um Suassuna numa perspectiva também do riso, que é bem próprio da experiência brasileira e latino-americana, de saber também ter um certo desprendimento, uma certa leveza naquilo que não necessariamente, né, pode ser leve. E, de repente, nesta leveza, desanuviar e transformar. Né? Eu acho que, se for pegar a questão do otimismo e pessimismo, a questão é como é que você lida com as coisas. E esse lidar com as coisas, às vezes, a melhor forma de transformar não é indo direto à coisa, mas sabendo driblar, sabendo tornar as coisas mais maleáveis, sabendo combinar, sabendo ir transformando. E nisso daí não é ser pessimismo ou otimista, talvez seja a questão desse realismo esperançoso que vocês falaram. Com isso, o próprio dilema ele se rompe. Acho que tem uma coisa legal aí que tu trouxe, André, e Roberto trouxe também essa questão do futuro, né? Porque, ao fim e ao cabo, essa questão do otimismo e pessimismo diz respeito ao futuro, né? Mas, quase como num truque, né? Um truque do pensamento, a gente faz um curto-circuito entre a avaliação do presente e a esperança do futuro, né? Ou a expectativa do futuro. Por isso, essa ligação, que eu diria que é uma ligação espúria entre pessimismo e intelectualidade, né? É espúria porque, digamos assim, faz parte da tarefa daqueles que, por exemplo, vão estudar a nossa situação climática, encontrar os problemas. Mas isso está embutido na tarefa, isso não está embutido no mundo, né? A gente acaba assumindo, né, que o que está embutido na nossa tarefa de pensar no mundo está no mundo, é a famosa reificação, né? E nesse processo de reificação, a gente também acaba, e aí eu estou sendo bem marxista mesmo, a gente acaba se alienando na nossa relação com o mundo, porque a gente perde, talvez, a possibilidade de enxergar o real naquilo que ele é, que é incompleto, né? É incompleto, é complexo, e não se dá de maneira tão fácil as nossas expectativas, né? Isso é uma questão, eu acho que Roberto trouxe aí, será que a gente está vivendo em tempos pessimistas? A Bia trouxe isso também. Como não ser pessimista diante, por exemplo, do horizonte de extinção da espécie, né? É curioso isso, porque eu vejo, pelo menos, Bia pode talvez falar um pouco melhor disso, eu vejo uma tendência muito forte, especialmente no ambiente virtual, a um otimismo, uma positividade quase maníaca, né? A linguagem com a qual as pessoas falam, né, especialmente pessoas influenciadoras, pessoas públicas em rede social, é uma linguagem obsessivamente positiva. E esse tipo de drive, de impulso pela positividade, pelo otimismo, né, isso não sou eu que estou dizendo, isso é algo mais discutido dentro dos estudos, né, do meio virtual, isso está muito ligado ao funcionamento, né, também desses meios virtuais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem o outro lado disso, que é o ciclo de notícias, né? O ciclo de notícias jornalístico, ele se alimenta de afetos negativos, ele se alimenta da confirmação de que aquilo que você acha que é pior no mundo realmente está acontecendo, né? Não é difícil você achar uma notícia que confirme as suas piores expectativas, assim como também não é difícil você achar uma pessoa que você vai ligar, enfim, seu Instagram ou YouTube, alguma coisa, e uma pessoa que vai estar sorrindo e falando com muita alegria e mostrando imagens maravilhosas de um mundo que você não conhece. E isso é estranho, né? Parece que há uma espécie de um ruído dentro do nosso mundo da vida, em que a gente tem mecanismos que fomentam e alimentam um pessimismo, que eu diria um pessimismo descontextualizado, e, por outro lado, também um otimismo sem imaginação de futuro. É um otimismo do presente, certo? Não é um otimismo por um mundo melhor. É um otimismo no sentido do mundo já está bom, né? Ele está muito bom. Ou se ele está mal, o problema é a sua atitude. É você que deveria ser um pouco mais positivo, né? O que também é uma falácia, também leva a um grau altíssimo de alienação, né? Porque se você se sente mal em relação ao estado do mundo, quem está errado é você, não é o mundo. O que impede também, bloqueia todas as avenidas de transformação, né? Eu acho que tem aí duas falhas que ajudam a pensar esse negócio, duas falhas, né? Duas lacunas, que é uma lacuna numa filosofia da história, numa forma de pensar o mundo e para onde ele vai, né? Que a gente não tem isso mais, e eu diria que é bom que a gente não tenha isso mais, né? Só que a gente também não tem algo, eu diria que não tem algo que se coloque no lugar que
funcione tão bem quanto uma filosofia da história redentora, né? Seja o horizonte da revolução ou o horizonte da salvação. Eu digo a gente não tem, né? Mas muitas pessoas têm, né? Eu estou dizendo a gente no sentido de um consenso geral, né? Se esse consenso alguma vez existiu. E a gente também não tem, do outro lado, a gente tem um déficit de imaginação sociológica e de imaginação histórica, né? De conseguir conectar, talvez, o nosso sentimento de pessimismo pessoal, ou talvez os nossos afetos negativos em relação ao estado do mundo, e uma imaginação positiva e otimista, ou o contrário, né? De conectar um estado negativo do mundo que a gente perceba e uma disposição otimista em relação a esses estados negativos. Parece que essas duas coisas não se encontram, elas não se encaixam, né? E aí a gente fica diante desse dilema. E eu concordo também que isso tem a ver com a nossa, talvez as nossas dificuldades de articular razão e desejo, porque uma coisa que não ativa muito bem o desejo, mas eu acho que cabe muito bem na razão, é o reconhecimento de que o mundo ele é invariavelmente ambíguo, né? Ele não é bom, ele não é ruim, ele não tende para o bem, ele não tende para o mal, ele só está aí. Eu acho que a sensação da nossa pequenez diante dessa incompletude, dessa ambiguidade de um mundo que a gente não consegue encaixar em uma caixinha só, talvez não seja tão benéfico para acender, né, o nosso desejo de transformação e de mudança, mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? Na minha opinião, acho que é um bom ponto de partida. A perplexidade e a humildade, enquanto disposição intelectual, talvez seja o melhor ponto de partida do que o otimismo ou o pessimismo. É um pouco você traduziu melhor aí no que eu falei de uma certa consciência trágica, né? Do mundo. Bom, achei que levantaram aí temas muito interessantes, né? Então, começando pela essa última colocação aí do Lucas, né, a respeito da dificuldade da gente encarar, lidar com essa complexidade, essa ambiguidade que é a vida, né? Assim, eu, pessoalmente, vou fazer uma coisa muito, assim, né, talvez pessoal mesmo, eu acho que a psicanálise que é o caminho para você conseguir se entender, né, como um ser limitado, com, né, coisas boas e coisas negativas na sua própria pessoa, na sua família, no seu trabalho, no seu país e no mundo, né? E eu acho que isso dialoga, de alguma maneira, com o que o André falou sobre o realismo político. Eu fiquei pensando nisso, né? Que eu trabalhei bastante tempo com pessoal de esquerda, né, com partido político e tal, e eu percebo que existe também, assim, muitas vezes uma idealização, né? Assim, ou o mundo, a sociedade é assim perfeito, ou então não serve, entendeu? Ou um candidato ele é totalmente perfeito, o governo tem que ser totalmente perfeito, ou então ele não serve. Mas, assim, é uma coisa que é idealizada, ela não é a realidade, né? Você nunca vai conseguir chegar nesse lugar, nessa política, em que as coisas aconteçam sem estar nessa disputa, nesse conflito com vários lados, até conseguir chegar num acordo, até conseguir avançar um pouquinho nas coisas, como as coisas estão, né? Então, eu acho que eu me deparei muitas vezes com isso, percebo isso, né? Até hoje, numa geração também de pessoas que, enfim, também lutaram contra a ditadura, ajudaram a criar o PT, se decepcionaram com o PT, e mas chegam numa condição de que, poxa, ou é a revolução, numa condição socialista idealizada, ou então nada serve. Então, assim, você fica, na verdade, paralisado, né? Que foi o que o André estava colocando, paralisa. Esse tipo de pensamento paralisa, né? Então, é uma outra coisa que eu pensei, assim, eu, particularmente, eu acho que o nosso período histórico ele não se compara aos outros, porque a gente está diante, né, realmente, eu vejo essa questão da crise climática como uma questão assim que realmente ameaça a existência da humanidade. O planeta continua, ele já continuou, né, já teve dinossauro aqui, não tem mais, pode não ter mais seres humanos, se não houver realmente uma mudança, uma transformação, né, nesse modelo aí de desenvolvimento que a gente tem. Isso não é sustentável, não vai ser, e não sei se ele vai ter uma solução ou não. E aí, assim, aí é interessante a gente pensar de um ponto de vista também pessoal, né? O que a gente faz com isso? Né? A gente vai se deprimir, então?
Então, o que será da vida dos meus filhos, né, do meu neto? Então é melhor eu, sei lá, ou me suicidar, ou não sei o que eu vou fazer, né? Ou abandonar tudo, né? Ou não, ou eu vou optar pela vida, eu vou optar por estar ao lado das pessoas que estão, nesse momento, pensando em perspectivas, em imaginar futuros, que eu achei uma coisa muito legal também que o Roberto trouxe, né? Que a gente tem pensado nisso também, né, André? Assim, imaginar futuros, né? Que é o que também, de alguma forma, tudo que acontece, que é colocado para a gente pela mídia, pelo esse universo de debate público que a gente vive, está meio interditado isso, né? Assim, não dá para você imaginar futuro. Não, peraí, você está viajando, quem imagina futuro? O futuro está ali delineado, ou vai ser o Lula, ou vai ser Bolsonaro, ou vai ser o Trump, ou vai ser a Kamala, né? Nós vamos conversar daqui a pouco, e não tem outra saída para o mundo. Então, isso é uma coisa importante, né? A gente poder... aí está o otimismo da vontade, né? A gente poder ter esse espaço para coletivamente imaginar futuros, né? E mais tendo aí o pessimismo da razão de ver, enxergar o tamanho do buraco que nós estamos, né? Porque senão vira uma coisa só, uma bobageira, ingênua, que não vai ajudar nem a nós mesmos, nem a sociedade, nem a ninguém. Com a fala da Bia, né, fica, eu acho que digamos, consensual, né, do meu ponto de vista, pelo menos, que realismo não tem a ver com pessimismo nem com cinismo, né? Tanto o realismo político quanto o realismo sociológico, né, aliado ao político, do qual precisamos para imaginar futuros, né? E isso me remete a uma outra categoria central que está no programa dessa conversa, que é a crítica. De que crítica precisamos para romper com isso que eu acho que nós identificamos aqui como sendo uma dicotomia, uma cilada entre o otimismo e o pessimismo, quando ambos afirmam o mesmo mundo como sendo o único possível. Voltando à piada do Oppenheimer, do pessimista que concorda com o otimista apenas com o sinal trocado sobre o mundo. Mas o mundo continua sendo visto de um modo fatalista. O realismo e o realismo crítico, para usar, né, o termo já consagrado na nossa tradição contemporânea também, né, ele nos remete justamente ao papel da crítica. Ou seja, uma boa crítica, o papel da análise crítica da política e da sociedade, da humanidade, é identificar os males, é identificar, né, é radicalizar na negação moral, ou produzir, talvez, uma negação determinada, que necessariamente, uma negação determinada de uma sociedade determinada, para usar, né, a terminologia do Adorno, que necessariamente inclui a imaginação do futuro, embora o Adorno certamente não seja a melhor companhia para imaginar o futuro, né? Então, uma crítica comprometida com a imaginação do futuro é uma crítica castrada, é uma crítica bem comportada, é uma crítica quase conformista, como diria o Adorno toda vez que alguém cobrava dele uma visão mais positiva sobre a realidade, ou a crítica tem que ter uma disciplina no sentido de, toda vez que nega, né, encontrar a contingência, a alternativa, imaginar a avenida da transformação daquilo que é indesejável. Lembrando que o próprio Adorno, na sua volta para a Alemanha, reconheceu e valorizou, por exemplo, a democracia liberal, né? Se na teoria isso não esteve bem formulado, no Adorno tardio, isso esteve certamente na sua prática política, né? De valorizar aquilo que o Luhmann chamaria de uma conquista evolutiva. Lembrando aí, então, a fala do André. Do meu ponto de vista, a crítica precisa, sim, de uma disciplina, ela precisa, sim, de ter um compromisso com reconhecer a ambiguidade do mundo, reconhecer também, com isso, a razão conservadora naquilo que ela tem de bom, ou seja, que nós temos conquistas evolutivas que nos trouxeram até aqui, no mundo que não é o melhor possível, mas também não é o pior, né?
e que essas conquistas, como a democracia, como a igualdade de direitos, e como, sobretudo, a capacidade de imaginar o futuro. Né? Para mim, esse é o ponto fundamental. Ou seja, uma crítica fatalista, uma crítica do circuito fechado, uma crítica que diz esse mundo é horrível e não pode mudar, ela fecha o futuro. Como vários já disseram também, o Bernstein, né? Ou seja, a ideia de que o futuro só pode ser mantido como horizonte de transformação se a imaginação, né, for colocada como uma categoria política e sociológica central. E aí eu, né, como fonte, eu penso não só no Mangabeira Unger, mas também no próprio Castoriadis, e eu acho que uma certa dose de pragmatismo, né, filosófico faz muito bem a isso. Né? E aí também eu acho que essa conversa seria muito bem enriquecida, por exemplo, pelo livro agora recém-lançado do Crisóstomo, né? O Marx ao avesso é um Marx sem essa teleologia pessimista ou otimista, não é a ideia de que o futuro é nosso aliado incondicional, como os religiosos marxistas ainda acreditam, ou na verdade já não acreditam, porque ficaram com o pior do marxismo, que é o determinismo, mas recuperar, né, esse Marx numa chave inovadora, né, por exemplo, seria um papel fundamental para que a crítica, e aí a crítica, né, especializada, digamos assim, de nossa parte, intelectuais, mas também numa pegada de dupla hermenêutica, a relação entre, né, os intelectuais e o pensamento cotidiano, né? Em que medida a crítica intelectual indisciplinada, né, pessimista e irresponsável, eu diria até, também não alimenta, né, um humor fatalista diante do mundo. Um humor fatalista, e é o que eu citaria mais, um certo descuidado e desatenção em relação às coisas. Né? Pensando, por exemplo, numa conversa lá sobre, que a gente vai falar ainda sobre questão política, um certo humor crítico se faz muitas vezes por uma dificuldade de se colocar atentamente em relação ao que o outro está trazendo, ou ao que está sendo dito. Porque, digamos, a crítica entra como uma tesoura que sai cortando tudo, porque o terreno já tem que estar aplanado para o seu horizonte. De uma forma em que uma certa tradição de crítica, nessa fusão estranha entre o extremo pessimismo e o extremo otimismo, na expressão do Roberto, o futuro é nosso aliado, né? O presente não tem nada de bom, mas o futuro é nosso aliado. Esse tipo de compreensão faz que você se torne, muitas vezes, desatento e descuidado, que é uma outra categoria que eu acho que é importante, que é a questão do cuidado, né? De uma certa dimensão do cuidado que tem a ver com o cultivo de laço social, de vínculos no mundo, né? Que é importante para essa atividade de tornar o mundo viável e um mundo bom de se viver. Né? Muitas vezes as posições elas levam a se cancelar ou a se cegar ou a desconsiderar a pluralidade do mundo, né? Com uma certa pretensão de pureza. Né? Eu sou pessimista ou otimista, é importante que eu sou puro. Nisso daí eu lembro o Jean-Louis Laville, um pensador que tem um compromisso com o pensamento emancipatório, Fábrica de Emancipação, que a gente publicou, ele fala que tem que repensar a emancipação. Teoria crítica é necessária, e ele está falando teoria crítica. É necessário para a teoria crítica repensar a questão da emancipação. Mas a questão, o que é emancipação? E aí ele libera dessas concepções, né, de filosofia da história, da emancipação, e eu acho que ele vai para um caminho, que é um caminho também que está aí na fala do Roberto, acho que tem a ver com muito do que a gente está falando. Eu não vejo outro caminho de se fazer uma crítica associada à emancipação sem uma sensibilidade pragmática muito grande, um pragmatismo na veia. Né? De alguma forma, se é para se ler e continuar lendo Marx, eu não sou marxista, eu sou profundo conhecedor e estudioso de Marx, por isso que eu não sou marxista, continuar lendo Marx ou seguindo esses aprendizados de uma forma de você entender que aquela ideia da praxis crítico-revolucionária, a praxis, o que é praxis e como que é essa leitura da praxis
tem que ser visto por uma linha pragmática e tira essa questão do revolucionário e bota crítico transformativa, crítico metamórfica, e tira essa escatologia religiosa que não faz mais sentido nenhum da forma de se pensar a sociedade contemporânea, que coloca uma série de impasses e bota quem acredita na coisa numa gaiola. E nisso daí, aí tem a frase do Marx sobre essa questão, lá no iniciozinho da introdução à crítica da filosofia de Hegel, que ele fala que temos que tirar, né, temos que tirar o adorno que tem da gaiola, digamos assim. O adorno não é o adorno, tem o adorno, mas temos que explicitar que estamos em grilhões para que a flor viva pereça. É uma metáfora linda, um de muitos outros movimentos retóricos do Marx brilhante. Mas qual é o problema? O Philippe Chatrian, lá na França, ele que teve essa sacada. O problema é que a crítica acaba só apontando para a gaiola e não deixa que flor viva nasça de jeito nenhum, porque você nem tem atenção para as flores que estão semeando por aí. Então, uma certa visão da crítica associada a olhar o que está florescendo e cultivar o que está florescendo é algo extremamente importante, e isso envolve essa dimensão realista, pragmática, né? E atenta, cuidadosa com as coisas que passam no mundo, né? Sem esse autoendesamento, considerando-se monopolizador da virtude e da apreensão do mundo. Não, então, eu gostaria de comentar rapidinho o que o Lucas falou a respeito das redes sociais, né? Que ele colocou como sendo também, tem um aspecto aí de uma positividade, de um otimismo, de um enaltecimento do otimismo. Pois bem, eu não vejo assim, não. Eu acho que assim, realmente, o que viraliza, né, são os discursos de ódio, também discursos que estimulam o medo, né? Isso é que viraliza nas redes. E existe, por outro lado, que também tem pesquisas, né, a respeito disso, o imperativo da felicidade, né? Então, você tem que parecer feliz nas suas redes, no seu Instagram, Facebook, seja lá o que for. Então, vai fazer nos seus vídeos você vai estar feliz, bonito, magro, malhado, que é isso que você quer parecer transmitir para o outro, né? Até já citei aqui, né, o trabalho da Paula Sibilha, que é professora da UF de comunicação, que ela tem um livro Show do Eu, editado pela Contraponto, que é um livro muito interessante que toca nesse aspecto de como também, assim, é dessa maneira que no argumento dela que se constrói a subjetividade contemporânea, né? Então você se constrói a partir do olhar do outro. Se antes havia uma interioridade, aí é uma outra conversa, né? Então, mas é essa questão do imperativo da felicidade, né? Então você tem que se mostrar feliz, parecer feliz, mesmo que essa não seja a sua realidade. Isso, a meu ver, não demonstra um otimismo em relação ao mundo, mas demonstra mais uma necessidade de espelhar isso para o outro, né? Como uma forma de se afirmar, e aí, em função disso, você pode, sei lá, vender a sua figura, né? Vender o seu serviço, né? Vender, enfim, você como uma pessoa que pode ou participar de seja lá o que for, né? Pautada nessa questão de parecer feliz. Eu acho que isso é uma outra questão aí que não está muito ligada com o otimismo, a meu ver, né? Não sei. Eu acho que você colocou muito bem, né? É justamente nisso que eu estava pensando, nesse imperativo da felicidade, né? Eu acho que tem uma ligação que não é necessariamente que isso é igual ao otimismo, mas que isso isso implica numa forma de atitude em relação ao mundo que é também um tanto quanto alienante, né? Isso sim é ingenuidade, né? Que é a afirmação do afeto positivo e dos aspectos, entre aspas, positivos de você mesmo e do mundo de maneira performática e realmente descontextualizada, né? Esse imperativo da felicidade coloca isso, na verdade, né? Justamente esconde as condições de sua produção, que acho que isso que está em jogo aí também, né? A filosofia coach, né? A filosofia do coach. É isso, é a positividade como uma forma de transformar o mundo pelo seu pensamento, né? E pela sua performance, de que o mundo vai ser bom porque você está agindo como se ele fosse bom,
né? E isso é uma forma, eu diria que é uma forma exagerada e interiorizada de um otimismo desconectado do mundo, né? E é curioso que ele consiga tantos aderentes, né? Em pessoas que talvez estejam passando por dificuldades, né? Que tenham condições socioeconômicas muito difíceis. Porque isso aí eu também me lembro uma música da Flaira Ferro. Na música ela canta que pessimismo é um luxo de quem tem dinheiro. Que eu acho que é uma frase muito boa e para mim ela faz muito sentido. Eu acho que o pessimismo também é uma característica de classe, é uma coisa meio fim de ciclo, meio intelectual, pequeno burguês, assim, né? De poder gastar tempo mergulhado no pessimismo. Né? A pessoa fica sacaneando, vai lavar um prato, vai limpar a casa, para com esse papo. Pois é, tem um pouquinho de verdade nisso aí, né? Talvez eu simpatize um pouco demais com esse ponto de vista, mas eu acho que tem um pouquinho de verdade aí, no sentido de que esse imperativo aí da felicidade, da performance, ele é uma forma deturpada, eu diria, do imperativo de continuidade da vida, né? Da nossa necessidade de continuar e de sobreviver, né? De fazer o melhor das nossas circunstâncias. Que aí é aquele ponto, né, do pragmatismo que o André trouxe, né? Não é agir ingenuamente, né? Mas é encontrar naquilo que a gente tem, naquelas condições, a possibilidade de fazer o melhor, né? Acho que isso implica muito numa ética de cuidado também em relação ao mundo, numa tentativa de olhar para as coisas que estão ao nosso redor com esse olhar sensível de, ok, isso aqui pode estar ruim, mas pode ter alguma coisa boa aqui, né? Deve ter algum caminho, né? Deve ter algum caminho. Eu acho que esse momento, né, esse não é um momento que prescinde da crítica, na verdade, ele necessita da crítica. E aí, comentando o que o Roberto falou, né, sobre essa crítica que está ou não comprometida desde o início, que é castrada ou que não, né, eu acho que, na verdade, uma crítica que tem um compromisso com a continuidade da vida, ela não necessariamente vai estar comprometida com um ou outro grupo, com uma ou outra interesse, seja lá o que for, né? Eu acho que é uma questão realmente disso. Qual é o ideal regulatório, né? O que está no horizonte dessa atitude crítica? Eu acho que tem certas atitudes críticas que têm isso no horizonte, o horizonte da manutenção, a reparação e a continuidade da nossa vida enquanto espécie, né? Eu acho que esse é um bom horizonte, né? Não é o único, mas é um bom horizonte dentre os outros. Ou da vida como espécie, ou de uma comunidade, ou de um bem comum, de uma sociedade. Sim. Eu digo espécie incluindo isso tudo, né? A nossa vida, nossas relações comunitárias, nossas emoções, nossa vida física, tudo isso, né, que está envolvido. De formas de vida, né, no sentido formas de vida. Wittgenstein. Eu acho que, voltando aí uma autocrítica sociológica que me ocupa há um certo tempo, né, eu acho que a sociologia, falando sem querer trazer a discussão para uma área só, não se trata disso, ela tem uma parcela de responsabilidade muito grande nisso, né? O Hans Joas, numa crítica muito pertinente, a meu ver, ao Weber, diz que o Weber, na sua concepção das racionalidades da ação, né, e das formas também de racionalismo, né, ele conceitou muito bem, por exemplo, isso que a Bia descreveu e que o Lucas também comentou, dessa atitude ingenuamente positiva, que o Weber chamaria de uma racionalidade de adaptação ao mundo, né? Uma racionalidade quase mágica mesmo. Quase mágica não, essencialmente mágica, seja ela religiosa ou secular, seja a ideia do pensamento positivo, né? A ideia de que se você tem um pensamento positivo, o mundo vai ser melhor, né? Essa é certamente a racionalidade mais conformista, né? No entanto, não temos no Weber, por exemplo, uma ideia de uma racionalidade criativa, né? Não tem o conceito de ação criativa no Weber. Nós temos uma tipologia da ação e falta, essa é uma crítica do Hans Joas, e falta uma ideia de uma ação criativa. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser retomado junto com a ideia de imaginação como categoria política, né? Mas não só política, jurídica, em todas as dimensões da sociedade, né? A ideia mesma, eu insisto no ponto do antifatalismo, de uma ação criativa, de práticas sociais capazes de criar o novo. Evidentemente, a gente pensa sempre na política, né, como o domínio social mais apropriado para isso.
Mas aí, com isso, a gente sobrecarrega a política também, né? É preciso pensar a criatividade, pensar o novo, imaginar formas de vida na educação, formas de vida na universidade, na produção intelectual, como, por exemplo, eu acho que o ateliê representa, de certo modo, e muito bem, essa imaginação colocada em prática. Né? Na atividade econômica, na produção econômica. Exatamente. Não só como negação da economia monetária, né? Não só como negação do mercado, né? Mas como reestruturação do mercado. Certamente, atividade econômica e, claro, junto com isso, a questão ambiental, que é central. Né? Imaginar formas de relação com a natureza que preservem as condições ecológicas da vida humana e da sociedade. Numa concepção descentralizada, heterárquica da vida social, onde a crítica não só não é monopólio do intelectual, né, como também a transformação não é o monopólio da política. Muito bem colocado. Eu acho que por aí a gente encerra.